Fala pessoal, bom, vamos falar da operação ocorrida aqui no Rio de Janeiro, né? Não podia ser diferente. Uma ação que envolveu as polícias civil e militar nos complexos do Alemão e da Penha e que já entrou para a história como a mais letal do estado. A pergunta que tem que ser feita é a seguinte: por que ela foi a mais letal? Primeiro, porque a capacidade bélica dos criminosos excedeu o limite do aceitável. Se é que existe um aceitável, né? Também porque a reação deles foi a mais contundente da história, incluindo o lançamento de artefatos explosivos por drones. A DPF 635 também contribuiu para esse grau de letalidade, porque foi ela que possibilitou que essas comunidades se tornassem bunkers para os integrantes dessa facção criminosa e suas lideranças. Diversos vídeos mostram que vários criminosos que optaram por se render foram conduzidos para a prisão. Infelizmente, pessoal, quem atira para matar também está sujeito a levar tiro para morrer. Os números são de uma guerra: 2.500 agentes empregados, mais de 100 mortos, dezenas de presos e mais de uma centena de fuzis apreendidos. Lamentavelmente, entre as vítimas, temos 4 policiais, sendo 2 militares e 2 civis. Nós vamos fazer uma análise de inteligência estratégica, ainda que sucinta, né, para o vídeo não ficar muito longo. Vamos comentar essa operação em 3 eixos. A operação em si, o debate sobre o apoio federal e das Forças Armadas e as sugestões de inteligência para o período pós-operação. Antes de falar sobre a operação em si, eu quero expressar aqui a minha solidariedade às famílias das vítimas mortas um dia antes dessa operação. Uma senhora de 60 anos e um homem de 30 anos na região de Costa Barros, Morro da Quitanda. E, obviamente, me solidarizar com a família e os parentes, os familiares dos policiais que tombaram em combate nessa operação, heróis que deram a vida na linha de frente em prol da sociedade carioca e, por que não dizer, da sociedade brasileira. Também apoio aqui a cúpula da Segurança Pública do Rio, o governador, pelo ato de coragem em realizar essa operação. É muito leviano atribuir a culpa dessa situação do Estado apenas ao governo estadual. Dito isso, vamos para a análise, né? A imprensa é muito cruel e simplista quando ela afirma que só porque teve confronto direto não houve um trabalho de inteligência. Isso não é verdade. Uma operação desse porte não é deflagrada no susto. Óbvio que existiram ações de inteligência prévias que mapearam alvos, posições. Certamente esses dados proporcionaram menos baixas entre seus agentes e contribuíram para que a Secretaria de Segurança Pública atingisse seus objetivos estratégicos, né? Estratégicos não, vamos dizer táticos. É muito difícil evitar o confronto numa região como essa. Ter inteligência não é evitar o confronto, é ser mais cirúrgico e escolher quando e onde realizar esses confrontos, né? As ações de retaliação também, fechando vias públicas pela criminalidade, foram debeladas num período razoável. Pessoal, a ausência de enfrentamento para o nível bélico que esses criminosos possuem hoje, como drones e lançadores de granadas, é quase que impossível. Não há outra alternativa. Essas organizações criminosas, elas tentam dobrar o Estado, implantando barricadas e subjugando os cidadãos de bem, moradores dessas comunidades. A população sempre é a maior vítima. Ela é oprimida diariamente por essa ditadura. O confronto, infelizmente, faz parte dessa resposta necessária contra esses agressores. Vamos falar um pouquinho sobre o apoio federal e a integração. E aqui entra um ponto mais complexo. Por quê? Lá no artigo 144 da Constituição diz assim, a segurança é dever do Estado e responsabilidade de todos. Eu defendo a convergência de esforços para solucionar esse problema da violência, principalmente aqui no Sudeste, né?
Mas quando se fala em chamar as Forças Armadas, precisamos entender a realidade dos fatos e não ficar criando narrativas fantasiosas. Vamos comparar uns números. Primeiro sobre o efetivo. Vou falar do que eu sei, tá? O efetivo do Corpo de Fuzileiros Navais hoje, por exemplo, beira aí cerca de 16 mil homens. Um pouco mais, um pouco menos. Esses 16 mil homens para o Brasil inteiro. Enquanto a Polícia Militar e a Polícia Civil do Rio juntas contabilizam mais de 50 mil homens só para o estado do Rio. O Exército tem um efetivo maior, mas proporcionalmente ele ocupa mais unidades em mais regiões do país. Além disso, o efetivo variável do Exército é formado por conscritos. Eles não têm capacitação para fazer atividades de polícia na rua, tá? Depois também entra a questão remuneratória. Hoje um soldado fuzileiro concursado recebe pouco mais de R$ 2.200. Já um soldado da PEMERG, após o curso de formação, tem seu salário um pouco mais de R$ 5.200. É uma diferença muito grande. O soldado da PEMERG sai do curso de formação com seu porte de arma garantido. Isso não ocorre com os soldados das Forças Armadas. Então, minimamente, eles não conseguem nem prover a sua segurança pessoal se forem empregados efetivamente de forma permanente nesse tipo de operação. CD blindados, inteligência, outras tecnologias são viáveis e muito bem-vindas, e sempre que determinado, as Forças Armadas contribuíram com isso. Contudo, se a missão tiver caráter permanente, essas discrepâncias devem ser minimamente equalizadas. Tudo isso, pessoal, não é uma crítica à polícia aqui ou sequer uma afirmação de que a polícia ganha bem. Pelo contrário, a tentativa aqui é de demonstrar o quão defasado os direitos remuneratórios e regulamentares das Forças Armadas estão. A gente tem que lembrar que a gente está na era da informação, pô. Apesar das tropas das Forças Armadas terem motivação acima de seus interesses pessoais, as necessidades materiais são uma verdade, pô. A realidade de subsistência se impõe para os familiares dos militares das Forças Armadas. Essa necessidade de apoio mútuo também me remete a outro ponto, né? Mesmo sabendo que existem tantos outros milhares de fuzis nas mãos da criminalidade, é óbvio que com essa apreensão de mais de uma centena de fuzis, vai haver uma corrida para essa organização se rearmar. Nesse sentido, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal já podiam agir de ofício, sem precisar de uma ordem específica ministerial ou do presidente da República. Eles têm autonomia operacional, seus diretores e superintendentes, para reforçar a fiscalização nas estradas, nos portos, nos aeroportos, desdobrar operações de inteligência para verificar se está havendo migração para outros estados ou até para fora do país pelas lideranças do tráfico. Então, pessoal, muita coisa tem que ser feita e muita coisa tem que ser ajustada, né? É óbvio que o Estado, o governo estadual sozinho, não vai dar conta. Chegamos num patamar em que só as forças estaduais sozinhas não vão reduzir a um nível aceitável esses índices de criminalidade e esses territórios tomados, né? Com relação às ações pós-operação, o que poderia ser feito se já não estivesse sendo feito, né? Um gabinete de crise, uma comunicação estratégica eficiente para conseguir responder à guerra informacional, que é a característica, né, da guerra híbrida de quinta geração, né? Existe o que está acontecendo hoje no Rio. Existe uma classificação apropriada para isso, que é conflito armado não internacional, CANI, né?
O pessoal tem falado muito aí nos debates. E além disso, a distribuição dos sensores, né? Sensores de fonte de dados humanas, sensores de fontes de dados de sinais devem ser distribuídos, né? A organização está abalada, né? Com essa porrada que tomou nessa operação. Então, informantes, colaboradores podem estar mais propensos a dar informações, né? É importantíssimo pegar essas tropas que estavam em primeiro escalão, ou seja, em combate direto, e extrair deles, né, os dados do terreno, posições ocupadas, casas utilizadas para fuga ou para abrigo de criminosos, paióis secundários, posições, confirmar posições conhecidas, dar informações de novas posições que porventura eles encontraram durante a ação, modus operandi. Então, uma fonte muito grande de informações que podem ser obtidas com esse pessoal. E se deixar para muito tempo, essa informação se perde, né? Aquela memória recente, ela vai embora. Então, pessoal, uma ação que exige integração, hoje a palavra de ordem para qualquer ação bem-sucedida são operações interagências, né? A participação da comunidade, dos cidadãos, né, que tem informações ajudando os órgãos de segurança pública também é muito bem-vinda, né? E infelizmente essa operação expôs uma realidade gritante, né? Tem que haver o sufocamento dessas organizações criminosas no viés financeiro, na vertente financeira, melhor dizendo, na vertente logística. Para isso, a integração dos órgãos de segurança pública no nível federal. As Forças Armadas podem sim ajudar, a minha humilde opinião aqui, né? Mas tem que ser estudado o emprego para extrair eficiência, para não ser só ali uma ação de presença. Tem que ser mais efetivo o combate. E para que a gente não fique só nas ações cinéticas, né? Para que os objetivos táticos eles ganhem uma proporção e se tornem realmente objetivos estratégicos, para não permitir esse tipo de ação no Estado. Tá certo? O que vocês acham sobre isso? As ações de inteligência podem coexistir com ações cinéticas? Na minha opinião, vocês já ouviram aqui minha humilde análise aqui. Na minha opinião, sim, né? E o que vocês acham entre essa disparidade entre as forças estaduais e federais que também nós citamos aqui? É relevante? Comenta aí, deixa nos comentários. Eu sou Adriano Filgueiras e esta é a Braddock Intelligence Academy. Vamos seguir firme e forte nesse vale de lágrimas. Até mais, pessoal.